Estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui do Centro Malachyny Dias, o podcast focado na sua evolução. Hoje nós vamos debater aqui no podcast sobre um livro, o livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill. E para falar sobre esse livro que é uma tijolada na mente, eu convido com a nossa banca extraordinária, que hoje está composta não pelo quarteto fantástico, mas pelo trio, nosso trio Parada Dura aqui. Então, convoco para falar a respeito hoje do livro Mais Esperto que o Diabo, chamo para compor a banca nosso querido Vilmar. Cola Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos, mais um podcast. Hoje a ideia não é desconstruir toda a parede, não. A gente vai deixar a parede e vamos abrir alguns tijolinhos para você conseguir enxergar um horizonte por trás dessa parede. Como o Malachyny já falou, é uma tijolada. Vamos nessa. Ou a gente vai mostrar para vocês que alguns desses tijolinhos não deviam estar ali, né? Não. Exatamente. Boa. E também para falar hoje sobre esse super livro, convoco o nosso querido amante da sétima arte, aí, nosso editor e diretor desse projeto, Diego Ferraz. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui nesse podcast e veremos aí o que a Sua Majestade tem a nos dizer. Essa é uma boa referência, hein? Essa é uma boa referência. Gostei. E eu aqui de Curitiba, estou falando aqui hoje, direto aqui do Centro Malachyny Dias, em Curitiba. Bora falar sobre esse livro que, cara, eu realmente curto muito e não só li, como gosto de reler esse livro. Vamos nessa, bola para frente. Boa. Agora sim, vamos começar o primeiro bloco, daí então... Bom, legal. Quem é Napoleão Hill e por que nós escolhemos esse livro para falar num podcast que é focado na sua evolução? Bom, esse livro que está aqui, ele já vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo. 100 milhões de cópias no mundo. Vamos nessa. Napoleão Hill nasceu em 1883 e morreu em 1970. Foi autor e empreendedor norte-americano, mais conhecido pelo livro Quem Pensa Enriquece. E ele se tornou, esse livro que ele escreveu antes, se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam o sucesso, gerando, assim, a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Ou seja, é um autor que influenciou a maior parte dos livros que hoje nós lemos sobre gerenciamento, autoconhecimento e liderança. Além disso, Diego não queria que eu falasse isso, para não ficar longo, mas além disso, esse cara, Napoleão Hill, ele foi assessor de 2 presidentes dos Estados Unidos, ou seja, ele foi assessor direto da Casa Branca. Vamos nessa, vamos falar sobre esse livro, um pouco sobre o autor. E esse livro, Mais Esperto que o Diabo, foi escrito em 1938. Essa é uma parada legal. Ele ficou mais de 70 anos arquivado, não pôde ser publicado, mas vamos nessa. Escrito em 1938, após uma das maiores crises econômicas e precedendo a Segunda Guerra Mundial. Este livro não somente é uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que os seus medos, problemas e limitações. Ou seja, ser mais esperto que o diabo é ser mais esperto que tudo aquilo que limita você e a sua mente. Legal. Então vamos abrir aqui esse podcast hoje desafiador, falar sobre um dos autores mais renomados sobre sucesso, sobre autoconhecimento de todos os tempos, falar sobre empreendedorismo de uma maneira em que realmente você possa entender algo que nós já falamos em um outro podcast, quando nós falamos sobre o livro Eu S.A., do Gene Simons. Ele comenta também que ser empreendedor é isso, é você aprender por si próprio, e também ele comenta que ninguém vai construir os seus sonhos, quem tem que ir atrás dos seus sonhos é você vai ter que fazer acontecer. E nesse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão Hill coloca isso, que
as únicas coisas que vão limitar você de alcançar os seus projetos e os seus sonhos, que ele coloca como que ele descobriu tudo isso entrevistando o próprio diabo, e aí ele deixa no ar para você interpretar se ele realmente entrevistou o diabo ou não, mas ele dá tudo a entender que, que sim, que ele trocou uma ideia com o Sete Pele. Essa parte é muito legal. Mas ele coloca também que tudo aquilo que nos limita, todos os nossos medos, todos os nossos pequenos vícios, hábitos e distrações são as armas que o diabo usa para que nós, seres humanos, ou para que você não alcance seus objetivos, não tenha uma vida plena e realizada. Então, toda vez que você estiver com algum medo te impedindo, algum condicionamento, alguma educação, que na verdade foi uma má educação que você teve, tudo isso são as armadilhas ardilosas do diabo para que você continue nessa vidinha simples, mas não simples como uma coisa boa, nessa vidinha que você não se realiza, que você não conquista seus objetivos. Esse é o meu ponto de vista pelo qual escolhemos esse livro. E para você, Vilmes? Para mim tem a ver bastante com isso, com um propósito, né? Percebe-se que tanto o Eu S.A., quanto o sucesso do professor De Rose, quanto esse, trazem um cerne muito forte em relação ao propósito, como as pessoas se deixam, se vendem, né, por trocados ou por migalhas, por conta desses medos que você mesmo mencionou. É importante, e uma coisa curiosa, né, que acabou sendo uma coincidência, que eu não sabia da história de Napoleão Hill, que quando ele trabalhou com Andrew Carnegie, que ele estava fazendo as pesquisas, fazendo as entrevistas com todos os grandes empresários da época, ele tirou dali um grande manual de sucesso. E ele acabou não aplicando aquilo, ele acabou, no final das contas, como ele teve algumas sacadas, ele começou a fazer propaganda e marketing, abriu uma agência de publicidade, e estava ganhando muita grana com isso, muita grana, ele estava bem, estava satisfeito, e aconteceu algo similar com o professor De Rose, na história dele. Só que aí os dois se dão conta, cara, eu estou trabalhando infeliz, estou cheio de trabalho, mas não é isso que me move, não é isso que me dá aquela vontade de continuar fazendo. E os dois abandonaram para seguir o propósito dele. Isso eu achei muito deles, né, no caso. Eu achei muito interessante essa grata coincidência. Que legal, que legal. E você sabe que ele relata, nos outros livros e nesse também, o Napoleão Hill tem vários livros, tá? Não é o único livro dele, e praticamente todos são best-sellers. Então, o cara ele tem aí um CID, né? um poder paranormal para escrever livros de sucesso, livros bem-sucedidos. E ele coloca que não só que ele estava infeliz, ele começou a se sentir uma fraude, porque ele ensinava as pessoas a terem sucesso, a se tornarem muito bem-sucedidas, a se tornarem ricas e prósperas, mas ele não estava conseguindo aplicar aquilo que ele ensinava. E Exatamente. aí isso deu uma rasteira nele, e ele teve que aplicar uma boa dose doída de autoconhecimento, né? Tipo uma bezetacil, né? Doída. Diego, e para você, por que nós escolhemos e por que faz sentido comentar, fazer um podcast sobre esse livro e sobre Napoleão Hill? Opa! Você citou o autor, né? A gente já citou em vários episódios. O Napoleão Hill, ele surge nos nossos podcasts com muita frequência, né? E quando você lê esse livro, você vai se conscientizar das armadilhas mentais que são utilizadas pelo diabo. Assim como a gente é capaz de plantar na nossa mente pensamentos otimistas, positivos, criativos, a gente também pode plantar esses sentimentos negativos que o Malachini falou, medo, angústia. Então, esse livro, ele conta nessa entrevista que o autor fez com o diabo, quais são essas armadilhas, né? Quais são as armadilhas que o diabo coloca em nossa vida, em nossa mente, e que acaba limitando o nosso potencial. Então, quando
quando o livro relata que as pessoas que pensam por si mesmas, portanto elas não são alienadas, elas são representantes de sucesso e possuem as maiores riquezas do mundo, é importante ressaltar que a riqueza não é nenhum mal, mas é que com certeza ela é um grande símbolo do sucesso. E a crítica do livro é que acaba... Nossa, eu peguei o trecho errado da minha anotação aqui. Peraí. Vai dar trollada na edição, vai dar trollada na edição. Caramba. Tinha apagado aqui. Vamos lá. Eu tava aqui no... Ele relata. Aqui. O livro ele nos mostra que o diabo é capaz de manipular 98% das pessoas na Terra, simplesmente por elas estarem alienadas, e que apenas 2% pensa e busca seus objetivos de vida. Então, essas aí ele não consegue manipular. E a relação que tem com o nosso tema, com as coisas que a gente fala, com a evolução pessoal, principalmente vinculada à nossa filosofia, é essa, é a mudança de modelo mental, como a gente trabalha diariamente para sair do comum, né, para atingir melhor performance física, mental e emocional, para que o diabo, né, essa figura do diabo contada no livro, não tenha influência sobre a gente. Então, quando a gente se aperfeiçoa corpo, mente e emoção, a gente fica menos alienado, então a gente fica menos suscetível a essas armadilhas que o diabo nos coloca. Medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, raiva, vaidade, preguiça. Então quando a gente começa a treinar para sair do comum, para se tornar uma versão melhor de nós mesmos, o diabo ele tem uma influência muito menor na gente. Mas para isso a gente precisa saber quais são essas armadilhas. E o livro nos conta isso, ele nos traz aí, através dessa entrevista, quais são essas armadilhas. Caralho. E aí, para vocês, agora, uma perguntinha aqui entre nós que não estava nos combinados do pré-podcast. E para você, Vilmar, ele realmente falou com o diabo ou ele só usou como uma analogia? Eu não tenho dúvida que ele falou com o diabo. Já desfez o caminhão de areia. Ele usou como uma analogia ou ele realmente teve um momento em que ele se deparou com o Sete Pele? Cara, a gente tem que entender o contexto do livro, né? A época que ele foi escrito, a cultura era diferente. Então, muitas das coisas que hoje a gente relaciona mais ao natural eram mais místicas e eram mais espiritualistas, né? Então, quando ele escreveu o livro, eu acho que ele faz realmente a referência ao diabo e a Deus, né? Então, ele conversou com o diabo, mas ele explica durante toda essa entrevista, ele explica durante toda a entrevista que sim, ele falou com o diabo, mas ele explica durante a entrevista quem é o diabo. Então, sim, ele falou com o diabo, e o diabo existe. Se você considerar essa abordagem, aquela entrevista, sim, ele falou com ele e ele existe. Então, cuidado. E tem uma questão muito bacana que eu citei no início, que esse livro ele ficou muitas décadas sem ser publicado. Justamente por isso, por ele ter sido escrito numa época em que, imagine, hoje a religião ainda, a religião mais presente no mundo, né, o cristianismo, ainda é a religião que dita muitas das coisas que podem ser feitas e que não podem ser feitas. Então, quando ele escreveu esse livro, não queriam publicar, e inclusive ele conta no livro, né, que ele teve vários entraves, enquanto estava pesquisando e escrevendo esse livro, teve vários entraves para ele, para a família dele e tudo. E esse livro foi publicado muito tempo depois, porque hoje a gente aceita ter um livro com esse título nas livrarias, mas antigamente era heresia pura, não poderia nunca ter um título desse exposto numa vitrine, né? Então, por isso que esse livro também teve esse senso de ser mais polêmico, né? E aí vem também uma sacada dele, de tanto que ele, imagine, Napoleão Hill, ele entrevistou, na sua época, mais de 500 milionários estadunidenses, europeus e de alguns outros continentes, fora todas as outras pessoas que eram muito bem-sucedidas, mas que não eram tidos como milionários e ultra bem-sucedidos. E é claro que ele também entende que
polemizar um assunto é uma das ferramentas para você conseguir chamar a atenção das pessoas, né? Então não é à toa que ele escreveu esse livro e tudo mais. Mas tem umas partes muito legais sobre no livro. Ele conta primeiro a história dele, para você que está nós não vamos conseguir aprofundar. Novamente, eu vou dizer algo que já disse num outro podcast, que é, nós vamos ficar... Claro, quando nós falamos sobre algum livro, nós não conseguimos aprofundar mesmo sobre o livro. A gente fica um pouco quase que no verniz, na tinta do livro. E a ideia é que você, gostei disso, vou ler esse livro, tem uma boa dica de leitura, e vai atrás do livro. Mas nós vamos trazer alguns temas polêmicos desse livro, inclusive no último bloco, cada um de nós vai escolher uma das perguntas que Napoleão Hill fez para o diabo, pois o livro é escrito num formato em que ele entrevista o diabo. Ele faz uma entrevista para o diabo e coloca o diabo no canto da parede e impressiona o diabo até que o diabo responda todas as perguntas, e com isso ele vai dando as orientações e os insights para os empreendedores, mas também para todas as pessoas que desejam autoconhecimento e que desejam ampliar aí a sua qualidade de vida, né? Podemos dizer assim. O que mais? O Diego mencionou, inclusive, os pontos negativos, né, ou pensamentos negativos, mas tem atitudes negativas também que influenciam para que esses pensamentos acabem se tornando ou negativos ou que a gente acha que sejam positivos. Ele fala da influência negativa, por exemplo, de consumo de álcool, de cigarro, de alimentos ruins e nada nutritivos, né? Por exemplo, o álcool ele reduz o poder de raciocinar de forma independente. É como se qualquer pessoa está suscetível à utilização, a ser influenciado, né, com a utilização do álcool. E aí entra a grande mídia, entra... Os políticos fazem o que acham que pode fazer, né? Enfim, as pessoas vão influenciar as pessoas que que acabam utilizando o álcool. Nós já fizemos um episódio anterior, um bate-papo aqui falando do não consumo de álcool, né? E como isso pode ser uma coisa legal e não careta. Do consumo do cigarro, ele diminui a nossa resiliência. Ou a nossa resistência também, né? Você perde fôlego, você não tem a saúde suficiente para seguir adiante. E no caso dos alimentos mais nocivos, eles nos deixam lentos, ainda mais quando a gente come em excesso, né? E eles não são nada produtivos, fazem com que gerem outros problemas de saúde e vai te ajudar a procrastinar o seu grande objetivo, né? Esse foi um ponto que me chamou bastante a atenção nesse livro. Sim, as atitudes elas são muito importantes em como a gente vê os resultados, as coisas que a gente faz, essas atitudes negativas ou positivas, mas eu vejo a relação dele com a mentalização, né? O quanto ele coloca que o poder da mente, que tudo que a gente começa a pensar, a gente cria. Então, mesmo previamente a atitude tinha o pensamento negativo, né, ou positivo. Então, quando você fica focado muito nas coisas negativas, isso pode se tornar permanente, né? Esse é outro ponto que ele coloca no livro, que hábitos e pensamentos, quando você faz com muita frequência, eles podem se tornar permanentes. Então, se você começa a pensar só no negativo, isso vira um hábito para você, é só o que você faz. E a mesma coisa com as atitudes. Se você só tem atitudes negativas, isso vira um hábito para você e você acaba só tendo atitudes negativas. Então, essa conversa com o diabo deixa claro que é preciso mudar esse modelo mental, né? Ou a palavrinha da moda, o mindset, mas esse modelo é necessário a gente mudar como a gente pensa, quando a gente enxerga as coisas, como a gente pensa sobre as coisas, e tem muito a ver com contentamento, com autoestima, e essa conversa deixa explícito isso, assim, o poder que a nossa mente tem na construção do nosso mundo, né, na construção de como a nossa vida vai seguir. Cara, Diego, tem uma parte muito legal do que você comentou. Você estava contando em outras palavras e com referência em outro livro
algo que a gente citou no podcast do Rápido e Devagar, do livro Rápido e Devagar, que é o efeito Tetris, né? Se você se concentra em enxergar as coisas negativas, você programa a sua mente de uma maneira que ela foi programada para ver cada vez mais as coisas ruins. Se você programa a sua mente sempre para enxergar coisas boas, por exemplo, fazer uma lista de gratidão, coisa assim, você vai programando a sua mente para enxergar coisas positivas. E aí me caiu uma ficha agora aqui, que eu não tinha me caído quando eu li esse livro, que quando a gente combinou hoje de ler aqui a orelha do livro, e coloco aqui uma das coisas seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes e também influenciou todos os outros escritores de autoconhecimento, de pensamento motivacional. E o Daniel Kahneman, psicólogo e tudo mais, né, que escreveu o livro lá, que nós já citamos aqui, ele coloca o efeito Tetris e muito provavelmente uma boa parte da sua influência provém dos ensinamentos de Napoleão Hill, porque está aqui exatamente o que o cara escreveu. No livro Rápido e Devagar, Napoleão Hill escreveu na década de 30. Muito antes, então, confirmando aí que a orelha do livro estava correta, né? E tem uma parte que eu achei no livro enquanto você estava comentando, que é assim, ó, tem uma das perguntas que ele faz para o diabo, como é que a pessoa faz para sair da alienação, ou seja, consegue fugir das armadilhas do diabo, né? E aí o diabo responde para ele assim, a principal arma é pensar por si mesmo em todas as ocasiões. Ou seja, pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida e então crie um plano de ação para alcançá-lo. E essa parte é chocante porque a maior parte dos nossos pensamentos, a maior parte das nossas decisões e uma grande parte das coisas que nós achamos da vida não parte de nós mesmos, né? Parte daquilo que nos condicionaram ao longo da nossa existência, né? Então, quando eu li esse livro a primeira vez, eu fiquei, nossa, cara, é muito, muito chocante perceber que o tempo todo, nós falamos dos computadores, falamos de várias coisas, nós somos programados, né? Por tudo. Pelos filmes, pelos livros, pelos seriados, pelos amigos, pelos professores, pelas religiões e tudo. Então, pensar com os seus próprios pensamentos é algo muito significativo e é muito difícil. As pessoas acham que é fácil. As pessoas falam, eu penso por mim, eu tenho total consciência das minhas decisões. Aí você lê esse livro e você fala, opa, aí podia ter aquela musiquinha que tá famosinha agora, né? Oh, no. Oh, não, como é que é? Das redes sociais. Boa. Virou um TikToker mesmo. É muito boa essa parte, né? Você sabe que não tem nada a ver com o nosso podcast, mas eu estava acompanhando uma publicação sobre se você tinha, para ver se você tinha que anotar, fazer a votação, se você era realmente um milênio ou se você era da geração Z ou da geração X e assim por diante, né? E aí você tinha que escolher as coisas, assim, né? E daí eu fiquei pensando, caracas, né? Eu sou de 79, né? Então, teoricamente, eu não sou milênio, né? Mas eu me encaixo muito mais em várias coisas. Daí eu percebo que o autoconhecimento ele faz com que a gente quebre um pouco essa barreira dos padrões. Autoestudo, meditação, faz com que você quebre um pouco essas... Que também, pensa que como tem tudo a ver com o que a gente está falando. Cara, os caras fizeram uma lista de hábitos e de coisas que caracterizam quem é milênio, quem é geração Z, quem é geração X e quem agora é geração alfa, né? Que tem até 10 anos nessa época que nós estamos vivendo. E os caras falam, o cara pensa assim, ele age assim, ele gosta dessas coisas, ele não gosta dessas coisas e ele considera que ele é a geração XY ou Z. Cara, ganha um crachá. Isso é muito... Cara, ganha um crachá. Isso mostra o quanto nós somos, o quanto o efeito de manada tá aí,
né? Se a gente é capaz de cair num rótulo, como que você vai dizer, eu penso por mim? Essa coisa, né? As pessoas que você consegue rotular, normalmente não pensam por si, porque elas estão sendo influenciadas por outros pensamentos, por outras pessoas, Claro. por outras mídias, por qualquer coisa que a pessoa esteja consumindo. É muito difícil você despegar, bater o pé e dizer, não, eu não tenho influência nenhuma por nada à minha volta, o ambiente ao meu redor não me influencia, eu tomo minhas próprias decisões. Eu acho que não tem, não, hein? E antes que vire piada, eu não sou da geração arcaica, né, por conta da Arca de Noé. Eu seria da geração boomer, mas eu não, dos boomers, né? Mas eu boomer, né? Boomer. Eu não sou, eu não sou dessa geração, eu não sou enquadrado também nessa geração, justamente por isso, por a gente ter esse autoconhecimento, né? E você falou que, Malakini, que não teria nada a ver com o nosso podcast, mas tem tudo a ver, né? Tem absolutamente tudo a ver. Né? Você vê que interessante, né? E esse assunto chegou hoje, eu comecei a pesquisar e conversar sobre isso depois que uma aluna me falou e me mandou isso no WhatsApp, assim, para fazer a votação ali. Eu falei, nossa, mas é muito absurdo, né? E agora, coitados, os caras que nasceram agora, que tem até 10 anos, já tem um nome, né? São a geração alfa. Para mim, não são alfa coisa nenhuma. É um bando de fracote que não suporta nem um bullyingzinho, né? Como é que pode ser chamado de geração alfa, né? E é fácil distinguir a característica dessas pessoas. O porquê que é interessante ter essas características, né? Imagina que 98%, como o Diego falou, que é o que está no livro, são alienados. E essas pessoas, como elas são alienadas, são influenciáveis muito facilmente, para propaganda e marketing, que a gente estava mencionando lá no início, é fundamental. Como é que uma empresa vai vender como é que eu defino o meu público-alvo, né? Meu público-alvo é para a geração X, então eu tenho que fazer uma propaganda com tudo que se encaixa dentro dessa geração X, e eu vou atingir esse público-alvo falando a língua deles, mostrando as coisas que eles gostam, né? Às vezes remetendo até a nostalgia da época, né? É muito bacana isso. E você sabe que hoje a geração atual, se você é se você é uma geração, por exemplo, como eu, né? Eu teoricamente, eu nasci ali em 79 e a geração X vai até 81, algo assim. Olha a regra dos caras, né? Até 81. Eu sou cringe, né? Eu sou um cara cringe, que é uma gíria que tá na moda agora, que diz que é o cara que... É isso? Eu não sabia o que significava cringe. Eu vi em alguns lugares. É isso? É uma galera que nasceu numa época? A galera velha? Que, cara, então, olha que loucura. Olha, não tem nada, a gente viajou agora no livro, né? Mas por quê? Sim, cringe é um cara que, tipo, faz umas coisas meio... Como é que eu posso dizer a tradução desse termo em inglês? Seria assim, vergonha alheia. É o tizão do pavê? Vergonha alheia. Você olha para o cara que ele faz um comentário ou que ele fala as coisas que para a geração atual é tipo, nossa, isso é muito dá vergonha alheia. Então, cara, você vê como as coisas são, né? E aí você fica preso a esses estereótipos, e esse cara lá na década de 30, para voltar para o livro, né? Que escreveu a entrevista com o Diabo, o cara conseguiu, devido a um momento de alta crise que ele estava, ele fez perguntas muito pertinentes para o Diabo, e então ele já percebeu isso, que as pessoas estavam presas em caixinhas, e que as pessoas pensavam, trabalhavam, casavam, morriam e se reproduziam de acordo com os padrões de cada época, e agora nós temos esses padrões divididos em gerações. Puxa vida, e aí? Como fica fácil para empresas e indústrias, para a indústria de cinema, para qualquer coisa, você entrega, vende para o teu público-alvo, achando as pessoas... Você tem 98% da população suscetível a qualquer coisa que você queira. Essa alienação aí, não é nem, embora eu seja um
antipadrão. Eu acho que tem a mídia do mal, tem políticos do mal. Eu sou, nesse sentido, eu acho que tem alguma coisa muito ruim acontecendo no mundo, mas essa alienação não é um plano maléfico de ninguém, é uma alienação que o nosso próprio condicionamento traz. E aí é bom, é um reflexo positivo para as empresas, para quem quer vender as coisas, porque deixa todo mundo na média, todo mundo medíocre. Esses 98% ficam ali na linha de mediocridade. Então, você consegue com mais facilidade empurrar suas coisas, né? Por isso que é mantido, né? Por isso que isso não existe um trabalho global para se mudar isso, porque é muito conveniente para como as coisas funcionam ter todo mundo ali na média. Porque é mais fácil de vender, porque eu não preciso diferenciar tanto. Então, mesmo que tenham essas separações, esses rótulos, no fim das contas, tá todo mundo ali na média, com algumas exceções que estão acima. Lógico, tem quem está abaixo também, mas no geral é o que essa alienação constrói, essa essa mediocridade geral das pessoas. E é isso que acaba mantendo esse pensamento, esse modelo mental de que as coisas são assim porque elas são. Por isso que a gente tem que consumir esse tipo de conteúdo que dá essa visão de que como as coisas podem ser diferentes. A gente pode sair do comum, você não precisa ser geração Y, Z, cringe ou alfa, você pode ser você. Lógico que o ambiente está ali te influenciando, mas quando você tem propósito, você sabe o que você quer, você consegue se barrar dessas influências e cada vez mais sair da mediocridade, né? Sim, sim. É engraçado isso, né? Porque cringe é como a galera da geração Z se refere a quem é das gerações anteriores a eles. Que é a maneira como as pessoas elas atuam no mundo. E aí tem tipo assim, se você é, sei lá, fã do Harry Potter, você é cringe para a geração Z. Vergonha alheia. Se você é fã da Disney, se você ama café, se você fala pagar boletos. A geração Z não gosta de Harry Potter? Porra. Cara. Geração Z também não gosta de pagar boleto. Então, vamos nessa. Tem uma parte legal, conectando com o que o Diego falou no início aqui do livro, eu vou pegar um pedacinho aqui para puxar o trilho de novo para o nosso assunto, que é assim, no capítulo 3 do Mais Esperto que o Diabo, ele comenta como que surgiu a entrevista com o Diabo, ele conta a história de como surgiu, e aí ele traz uma parte muito importante, que ele coloca aqui, antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo do ataque que o diabo fez comigo. Ou seja, ele contextualiza o quanto a vida dele estava difícil, o quanto ele estava passando por vários fracassos pessoais, profissionais, familiares, e o quanto todos esses fracassos normalmente acabariam com a vida de uma pessoa. E é que nesse momento que ele cria uma das frases, nesse momento que ele pensa, nesse momento da vida dele, que ele decide validar uma das frases que ele tinha cunhado no seu primeiro livro, que foi um dos livros mais vendidos da história, que é: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, essa frase que foi cunhada por Napoleão Hill, toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, nessa época que ele começou a escrever, a organizar essa entrevista com o diabo, ele estava na crise de 1929 e ele estava passando por vários problemas. Ele decide, olha, esse é o momento, né? Esse é o momento de eu testar se tudo aquilo que eu venho ensinando, se tudo aquilo que eu escrevi, se tudo aquilo que eu pesquisei realmente funciona e se eu consigo sair dessa crise, desse buraco. E aí ele contextualiza o como que ele começou essa entrevista com o diabo, e aí ele começa a entrevista com o diabo logo em seguida. E aí ele... Muito bacana essa parte. Vamos nessa? Vamos legal que ele aqui mais um pouco. Legal que ele fala justamente isso, né? Que ele conseguia vender palestras, dava treinamentos para grande número de pessoas, fazia até algum dinheiro, mas ele não se sentia realizado. Realmente isso daí é crucial. E o Diego, para vocês terem uma sacada ali de uma referência que o Diego fez na abertura, que ele falou
Como você disse, é um prazer estar com Vossa Majestade. Eu falei, o que Sua Majestade tem a nos dizer? Então, para quem não leu o livro, para quem leu entendeu a referência, mas para quem não leu, quando ele começa a entrevista com o diabo, o diabo fala assim, sim, eu vou responder suas perguntas, mas primeiro você me deve respeito. E aí o diabo exige que ele, durante o tempo todo, chame ele de Vossa Majestade. E aí tem uma hora que ele pergunta para o diabo, mas tá, com que direito você exige esse tal respeito real? E aí que ele responde que você me deve esse respeito porque eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Esse dado que também ficou nas entrelinhas do comentário do Diego. Quando ele começa a entrevista, o diabo já diz para ele assim, cara, é o seguinte, eu controlo 98% das pessoas do seu mundo, então você tem que me chamar de majestade. E aí, imagine, para pensar, 98% do mundo significa que, inclusive, nós que estamos aqui, né? E agora, durma com um barulho desse, hein? Eu e o Diego, ainda ele está controlando há mais tempo, mas e o Vilmar, que ele vem controlando desde a época, né? Na verdade, ele surgiu depois. Eu já estava aí no mundão. Eu já estava no mundão, ele apareceu depois. Aí tem uma coisa muito legal, para quem... Nós não vamos ler todas as perguntas, não é esse o objetivo do nosso podcast, mas ele vai contando durante a entrevista e vai provando para o Napoleon Hill o porquê que ele controla 98% das pessoas do mundo. E quando você começa a ler o livro e as respostas, é como se você fosse tomando uns tapas na cara. E você vai descobrindo que, opa, você sim, você está sendo comandado. Independente de você ser religioso ou não ser, de se acreditar em Deus, acreditar em diabo, não é essa a questão, tá? Se você quer entender como uma analogia ou que ele realmente não importa, não é esse o X da questão. O X da questão é que o livro ele mostra o tempo todo que você é uma das pessoas que tem a vida controlada pelos medos, pelos preconceitos, pelos condicionamentos e pelos paradigmas. Por isso que nós escolhemos esse livro, porque esse livro ele tem a ver com o podcast também que nós já gravamos sobre paradigmas, né? Vamos avançar aí? Vamos o Diego quer pesquisar mais sobre cringe, que ele fica vendo a galera publicar, agora ele entendeu por quê. Eu quero saber o que é. Eu quero saber se eu sou um também. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Diego, você fala pagar boleto? Pagar boleto? Pô, já falei, já. Você paga... Você toma café da manhã? Não, é um hábito que eu devia ter. Ok. Você gosta de Harry Potter? Eu gosto dos filmes. Você é fã da Disney? De algumas marcas dela. Você dá risada com RS? Eu dou. Às vezes você usa emotions essa. amarelos? Você usa emotions amarelos? Aham, tem algum problema? Tudo isso é cringe. Pra geração Z, tudo isso é cringe. Esses jovens não sabem de nada. Eu era do tempo que tinha que colocar isso aqui, ó. Nossos pais falavam a mesma coisa. Isso aqui era um emoji na minha época. Bom, vamos lá. Vamos pro bloco 2, é isso ou 3? O que a gente achou. A gente já falou bastante, mas há um reforço aí no que a gente achou da leitura e do conteúdo do livro. O que a gente tirou dele. Beleza, então vamos nessa. Boa, vamos abrir o nosso próximo bloco, vamos seguir com a nossa programação. Galerinha que está nos escutando, lembre sempre que você pode e nós vamos adorar responder os seus comentários, suas dúvidas e sugestões dos nossos livros. Então você pode deixar o seu comentário aqui, seja pelo podcast ou pelo canal do YouTube, ou via direct pelo nosso Instagram do Centro Malachini Dias. E os seus comentários serão respondidos. Vamos também usar aí suas dicas, inclusive se você tem algum tema, algum livro que você gostaria que a gente abordasse, entre em contato com a gente e vamos nessa. Vamos para o segundo bloco. Vamos. Cara, Vilmes, bom, como esse livro chegou em você e como o que realmente a leitura de um modo geral, assim, né?
para que quem está nos escutando fale, pô, faz sentido, gostei, acho que quero ler esse livro, me interessei, vou me aprofundar, ou pelo menos vou continuar escutando o podcast. Para você, vai lá. Eu gosto muito do Napoleão Hill, já tinha lido alguns outros livros. O primeiro que eu li foi A Lei do Triunfo. E depois, Quem Pensa Enriquece, enfim, outros tantos dele. E eu gostei, esse daqui me caiu na mão graças ao Malachini que tinha indicado esse livro. Ele falou, cara, eu estou lendo um livro que é irado, tem que ler esse livro. E veio o podcast, acabei lendo para o podcast, não tinha lido antes. E o que dá para tirar desse livro, assim, que eu acho bastante interessante, é que se você quiser alguma coisa de resultado na tua vida, você precisa ter um pensamento positivo. Isso, todos os livros do Napoleão Hill, ele fala sobre isso. Você precisa montar um plano de ação e ter um propósito claro. E daí ele tira outros 7 princípios, né, para você alcançar tudo isso, né? Os 7 princípios, falando rapidamente, é você escolher um propósito, uma missão de vida, que para você seguir com determinação. Ser disciplinado, isso é o mais importante. Não adianta nada, você tem um propósito de vida e não é disciplinado para seguir em diante, né? Ou seja, que é diferente de buscar a gratificação imediata, né? Aprender e aceitar os erros como forma de aprendizado ao invés de se punir, isso daí é fundamental. Cercar-se de influências boas, que é o que nós já falamos sobre egrégora, né? As pessoas que ou te incentivam ou estejam buscando algo similar a você. Não entender que essas pessoas sejam concorrentes. Você não vai se aliar ao concorrente, propriamente dito, né? Mas as pessoas estão buscando algo similar a você. Que o tempo é fundamental para realizar e consolidar os resultados, ou seja, precisa de ter uma dose de paciência gigantesca. Trabalhar os aspectos físicos, emocionais e mentais, que foi o que o Diego trouxe aqui logo no começo, e planejar antes de agir, mas tem que fazer isso rápido, senão é procrastinação, né? Sim, sim. Você sabe que quando eu li esse livro, eu escutei de um outro podcast. Na verdade, não era nem um podcast sobre o livro, mas no podcast a pessoa citou esse livro, e é um cara que eu sigo bastante, que eu considero, que eu acompanho, que é o Thiago Nigro, e ele tem um podcast chamado PrimoCast. E num dos bate-papos lá do PrimoCast, ele comentou sobre, esse livro aqui do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, para mim, isso, aquilo. E aí eu, legal. No mesmo dia, se eu não me engano, eu passei na livraria e comprei o livro. E, cara, destruí o livro, assim, em uma semana. Li o livro, assim, e tá aqui o livro. Para você que tá só pelo áudio, não consegue, mas pelo canal do YouTube, tô mostrando, olha quantas anotações tem o livro. Tudo isso aqui colado são anotações, são trechos sublinhados e marcados no livro. Então, cara, realmente tem muitas sacadas. Por quê? Porque é um livro em que o autor do livro, ele traz alguns princípios do quanto a gente tem uma vida alienada, uma vida totalmente alienada daquilo que realmente deveríamos estar fazendo. E encaixa diretamente com tudo que eu busco e com tudo que eu já venho ensinando há muitos anos, né? Seja pelas aulas de meditação, pelas palestras de liderança, ou por tudo isso. Então, esse livro, para mim, realmente é como se a gente pudesse, de uma maneira clara e objetiva, perceber que estamos bloqueados aí pelos nossos medos e pelas nossas inseguranças, só que escrito de uma maneira completamente diferente do que a gente normalmente ensina ou lê nos livros de meditação, de autoconhecimento. E eu não considero um livro. As pessoas falam, vai na livraria, tá lá em autoajuda. Desculpa, o cara que colocou lá com autoajuda não leu o livro ou não entende nada de autoajuda. Vamos nessa. Diegão, e para você? Eu gostei muito da leitura desse livro justamente por essa dinâmica diferente. Essa dinâmica de entrevista torna
a leitura muito leve, né? Porque é pergunta, resposta, você consegue montar realmente essa conversa, esse diálogo na sua cabeça. Tem que entender o contexto, né, da época que o livro foi escrito, tem alguns pontos ali que é importante você entender esse conceito, né? Algumas perguntas e algumas respostas, principalmente, que você tem que entender esse conceito para conseguir encaixar. Mas, tirando isso, ele tem uma linguagem totalmente entendível inclusive para a geração alfa. Então, eu gostei muito da leitura, foi uma leitura divertida e bem rápida. E o livro, embora ele seja um livro compacto, ele tem bastante conteúdo. E eu tirei do livro algumas coisas, né, assim, que eu acho muito legal, que eu foquei, todas as perguntas e respostas, todas não, né, mas a maioria das perguntas e respostas eu vejo muito ele falando do poder da nossa mente influenciando nossas ações e nossa vida. Então, isso para mim pegou bastante, né? Ele fala que os homens possuem 3 medos: o medo da doença, o medo da pobreza e o medo da morte. E o diabo, a sua majestade, se apropria desses sentimentos para alienar e travar a nossa mente, né? Um trecho do livro aqui que eu acho muito legal, que é: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Isso que é muito legal. Ele estava, como o Malachini falou, ele escreveu esse livro num momento muito difícil da vida dele, mas ele não deixou se alienar para achar que isso seria irreversível, porque ele tinha essa fé inabalável e ele tinha um propósito, e a fé dele nesses sonhos, nos objetivos que ele queria construir. O livro fala isso, a importância de você ter foco no seu propósito, porque com isso você vai se manter ativo, em movimento e resiliente para superar essas fases mais difíceis. E tudo começa na mente, então você tem que controlar não, né? Gerenciar como a sua mente funciona, o que você está pensando. Ou você toma as rédeas da sua mente, ou outra coisa vai te dominar. Ou a sua mente toma as suas rédeas, seu burro. Porra, minha versão, outra coisa vai te dominar. Tem uma questão legal aqui, que para quem está acompanhando, a percepção que eu tenho é que ele relaciona o diabo a tudo aquilo que é energia negativa que há no mundo. Todas as coisas que são negativas e que atrapalham no mundo, né? Tem uma coisa muito legal também que o Diego falou, que o livro é legal de ler, porque é em pergunta e resposta, e é um princípio muito utilizado pelos professores antigamente, de repetir as informações muitas vezes. Então, tem muitas perguntas que são praticamente as mesmas. Aí chega uma hora até que na entrevista, a própria majestade, o próprio diabo fala: pô, mas você já me perguntou isso de outra forma. E ele diz: não, mas é que eu quero realmente arrancar de você todas as respostas para que as pessoas que tiverem coragem de ler esse manuscrito, esse livro, consigam se libertar de você. Então, ele tem várias perguntas que são a mesma pergunta ou muito parecida, né? É muito bacana. Eu também gostei muito do formato de pergunta e resposta. E uau, gente, vale a pena ler, porque é um livro que realmente ele tira você da zona de conforto. Em vários momentos ele tira você da zona de conforto, e ele também traz algo que nós ensinamos muito aqui com os podcasts e com as nossas aulas, que é: você é o capitão da sua vida, né? Você é o senhor do seu destino. Então, isso é muito bacana. Ah, mas isso não é bem assim, porque eu nasci não sei aonde. Porque... Então, vamos lá. Não sou eu que estou dizendo isso, são vários autores, por isso a gente traz várias questões, mas eu também estou dizendo isso. Então, vale a pena mesmo. Nós aqui estamos nos ombros de gigantes, né? Acho que é válido para todos os nossos podcasts, né?
Entender que a gente não está dizendo que o ambiente, que o mundo não influencia e não pode influenciar. O que a gente está dizendo é que você precisa ter foco para quanto mais o ambiente for contra você, você ter mais força para chegar onde você quer. Então tem gente que sim, vai ser um pouco mais fácil, porque nasceu no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Tem gente que vai ser um pouco mais difícil. E se para você é um pouco mais difícil, cara, você vai ter que ter alta performance. Você vai ter que ser mais foda ainda. E os ensinamentos desse livro ajudam você a ser uma dessas pessoas, a sair da mediocridade. E quando você tem mais influência negativa do ambiente, da etnia, seja lá qual for a situação social que te dificulta as coisas, aí que você tem que ser mais foda, aí que você tem que ter mais alcance a esses tipos de livro, porque você vai ter que sim ter alta performance para conseguir chegar nos seus objetivos. Todo mundo vai ter que ter muitos desafios. Para alguns, menos, outros mais. Mas sempre você vai ter muitos desafios e você vai ter que estar preparado. Você não pode se abalar por qualquer fracasso. Você tem que continuar. Tira o chapéu para você, Diegão. Tira o chapéu, cara. É isso mesmo. O discurso da mediocridade hoje é justamente... Eu não nasci num momento propício, eu não nasci num ambiente propício, então eu preciso de ajuda. Não é bem por aí. Na verdade, todos os nossos podcasts, nós falamos exatamente, como é que eu posso dizer, não o contrário disso que o Diego falou, que o Vilmar colocou, mas nós falamos o contrário no seguinte sentido, de que o comentário que o Diego começou defendendo, né, estava defendendo que não é que a gente está dizendo que não existe, que se você nasceu num lugar ou numa condição mais difícil, nós não estamos dizendo que para você que isso é historinha ou que não vai te atrapalhar. Na verdade, em todos os podcasts nós dizemos que sim, que o meio influencia tanto que nós gravamos um podcast sobre egrégora, sobre bolhas, que é, se você continuar convivendo com as pessoas erradas, se você continuar lendo os livros errados, se você continuar assistindo os programas errados, você não vai conseguir sair do lugar que você está. Então você vai ter que realmente, e no livro aqui, Mais Perto do Diabo, ele coloca isso, até tem um momento que o próprio autor ele coloca aqui, poxa, eu aprendi tanto sobre isso, eu estudei tanto sobre isso, mas eu estava me associando com as pessoas erradas. E ele chama isso de mastermind, que é quando você se associa com as pessoas certas, você cria um grupo de pessoas que vai ajudar no seu processo de evolução. E o contrário também, se você se associa com as pessoas erradas, se você continua convivendo com as pessoas erradas, frequentando os lugares errados, você está construindo a fórmula do fracasso. Então, é claro que sim, concordo com o que o Diego disse, tem pessoas que elas nascem, né, com a busanfa virada para a lua, as coisas acontecem mais facilmente na vida de algumas pessoas, e existem as pessoas que não têm isso, mas que mesmo assim chegam lá. E claro, é uma pena que às vezes grandes pessoas que poderiam chegar lá acabam não chegando, porque o meio, condições sociais e tudo, é sim uma barreira. Não tenho dúvida. Existem as ferramentas, existem os meios para vencer essas barreiras, e ninguém está dizendo que vai ser fácil, pelo contrário, não vai ser fácil. E o livro fala muito sobre isso. Isso que o Malachini falou é a tal da lei do ritmo hipnótico, né? Se você se hipnotiza pelos maus hábitos ou pela egrégora errada, né? Você vai seguindo naquele sentido e aquilo lá não vai te trazer, não vai te levar para lugar nenhum. Né? Ao contrário, se você for para os bons hábitos, né? Para boas egrégoras, aí você atinge os seus objetivos, né? Desde que você tenha um propósito. Exato. Muito, muito legal. E o livro tem vários momentos da entrevista com o Diabo, que ele pergunta exatamente isso para o Diabo. Ele pergunta, mas como é que a pessoa faz para se libertar disso? E aí a majestade, né, o Diabo, responde. E aí ele pergunta de novo, de uma outra forma, mas como é que faz para não ser preso a esses condicionamentos? Aí ele vai respondendo. Então tem realmente uma leitura muito, muito sagaz para quem é empreendedor, para quem é estudante. É uma leitura muito legal para quem é pai, tá? E para quem é professor. Porque tem uma das perguntas que eu gosto muito,
no livro que ele coloca quem são os principais agentes, os principais funcionários do diabo, entre aspas, pessoas que mais trabalham a favor do diabo. E aí o diabo responde: os pais, os professores e as religiões. Durma com um barulho desse, eu sou professor e eu sou pai. Então, por que ele coloca isso? Porque os pais transmitem aos seus filhos os seus medos, os seus condicionamentos e a sua maneira de ver o mundo, em vez de deixar o filho enxergar o mundo pelos seus próprios... Lembra que eu li essa parte do livro? Ter as suas próprias ideias, os seus próprios paradigmas. Não, a gente já diz para o filho, essa comida é boa, essa comida é ruim, esse país é legal, esse país é ruim, aquela pessoa é bonita, aquela pessoa é feia, a gente já vai ensinando, né? De acordo com os nossos olhos. Os professores ensinam o tempo todo o que é certo e o que é errado, não deixam a criança realmente pensar por si própria. E as religiões, independente de você que está me escutando ter alguma religião ou não, um ponto de vista que ele traz no livro é isso, que os principais servos, ou seja, os principais agentes que o diabo usa para doutrinar as pessoas, para arrebanhar as pessoas. Professores, pais e religiões. Durma com um barulho desse. E assim a gente vai para o próximo bloco. Tá ficando gênio em encerrar blocos. E estou conseguindo sempre lembrar de fazer a chamada, né, para os comentários e para as coisas, porque é difícil, né? Isso aí. Então, vamos para as perguntas. Eu já tenho a minha aqui. Alguém faz questão de começar? Eu não faço questão de começar. Eu não tenho uma escolhida ainda. Eu não tenho uma preferida, mas eu peguei entre algumas que eu tinha marcado aqui, uma que eu acho que vai ser legal da gente conversar. Começa aí, Diegão. Vou chamar aí, Malakini. Você não vai chamar a gente? Eu já vou. Vamos lá, vou chamar. Eu já escolhi uma bem polêmica. Tomara que não seja a mesma. Não, se for eu pego outra. Galerinha, seguinte... Vamos nessa. Vamos abrir o nosso terceiro e último bloco sobre esse livro que, cara, a gente podia gravar assim um episódio para cada capítulo de perguntas, né? Porque, cara, cada capítulo é um chacoalhão, são mais de 10 capítulos sobre perguntas ali, então vamos nessa. Agora, qual que é a dinâmica dessa etapa? Que a gente vai fazer da seguinte forma. Cada um de nós, do nosso trio aqui, escolheu uma pergunta do livro, uma pergunta que Napoleão Hill fez para Vossa Majestade, e aí a gente vai debater sobre essa pergunta. Diegão, quer abrir o bloco com a sua pergunta? Com a pergunta que você escolheu? Vamos. Então, a pergunta que o autor faz para o diabo, né, a minha, que eu escolhi, a pergunta que eu escolhi, que o autor faz para o diabo é: quem são seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? E aí ele responde: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem, ele fala para o autor. E eu gosto dessa pergunta porque é aí que entra a questão de sair da mediocridade, né? Eu falei sobre essa influência do ambiente, daí vocês complementaram falando da egrégora, e são essas pessoas que saem da casinha, né, para usar essa expressão, que saem do comum, que fazem a diferença no mundo. Então, e ele continua com outras perguntas, ele fala do Rockefeller, né? Porque, mas então é um cara rico que sai da mediocridade? Não necessariamente, são as ações que essa pessoa que tem riquezas, que tem sucesso faz, que tornam ela um inimigo do diabo. Assim como tem pessoas com grandes riquezas que são aliados dele. E assim como tem pessoas que não têm nada, que são inimigas do diabo, e também tem pessoas que não têm nada, que são aliadas dele. Então, o que eu acho legal dessa pergunta é que o diabo diz claramente: se você quer me vencer, se você quer ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos que eu coloco na sua mente,
você tem que sair da casinha e você tem que olhar para essas pessoas que saíram da casinha. Então, você ter pessoas que você pode admirar, não necessariamente ser influenciado, mas sim, de certa forma, sim, ser influenciado, mas escolher bem as pessoas que vão te influenciar, escolher bem da onde você vai tirar conteúdo. E ele fala ainda que responde, você também é um dos meus maiores inimigos na Terra. Por quê? Porque o cara escreveu, acho que 16 livros falando como você pode se tornar uma pessoa melhor, como você pode se tornar uma versão melhor de si mesmo. E isso, dentro do contexto do livro, é uma arma contra o diabo, porque você sai da mediocridade, você consegue pensar por si próprio, você começa a entender melhor como a sua mente funciona, você busca mais autoconhecimento e com isso a influência do diabo torna-se menor ou até quase nula para você. Então, espelhe-se em pessoas que estão aí sendo inimigas do diabo. Analise bem quem você vai ouvir, o que você vai consumir. Olha que interessante como é que esse livro está desatualizado. Ele não citou o nosso podcast. Impressionante, cara. Tem que fazer uma outra entrevista com o diabo. A lista seria interminável, né? Mas essa parte realmente é curiosa, né? Como as mesmas pessoas que auxiliam o diabo poderiam ser as pessoas, como o Malakini tinha colocado, poderiam ser as pessoas que revolucionariam esse mundo, que ajudasse as pessoas a fugirem desse estigma de fracasso, né, dessa mesmice, dessa mediocridade. E porque nós vivemos num mundo de abundância, cara, em todos os sentidos, e a gente prima por bater no mesmo prego e o prego não entrar, só entorta. A gente tenta seguir o mesmo caminho porque a gente está condicionado, a gente está dentro de um paradigma, e se a gente olhar um pouquinho para o lado, a gente se enxerga outros horizontes, outras possibilidades de fazer talvez a mesma coisa e ter resultado positivo, né? E agora? Fiquem aí com essa tijolada, né? Você é uma pessoa que está inspirando coisas melhores no mundo? Você é uma pessoa que está realmente se tornando um ponto fora da curva na sociedade? Você realmente está disposto a pensar por si próprio? Você realmente está trabalhando o autoconhecimento? Porque senão é difícil de assumir e de encarar isso, mas você faz parte dos 98% das pessoas que estão aí nas mãos aí de toda essa teoria aqui do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Bom, eu poderia fazer aqui várias perguntas que eu escolhi, mas aqui o que eu quero trazer está bem no final do livro, capítulo 10, tem a ver com autodisciplina, considero que tem muito a ver com o que nós ensinamos aqui. E aí ele pergunta o seguinte, o autor pergunta para Vossa Majestade: por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? Por onde começar? E aí a resposta do diabo é: dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte de falta de disciplina das pessoas. Então é interessante, né? O cara escreveu isso na década de 30 e nós vemos vários livros, filmes, jornada do herói construída em cima disso, desses apetites. E aí ele coloca, os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Ótimo. Meu, o que tem mais no mundo do que atualmente com a possibilidade das redes sociais de todo mundo opinar sobre qualquer coisa? É o que mais tem no mundo agora, são pessoas expressando opiniões imprecisas. Gente, sério, né? Concordam comigo? Sempre teve, né? Sempre teve, mas só que agora a gente tem a ferramenta para ver, né? Agora as pessoas têm um lugar ali que elas podem soltar opinião sentado em casa. E não só isso, né, Diego? Antes você
transmitir uma opinião imprecisa para os seus amigos ou para os colegas de trabalho, ou na sua escola ou na faculdade, ficava naquele círculo. E outra coisa, a sua opinião imprecisa, ela levava em consideração o fato de que, na maior parte das vezes, a pessoa estava na sua frente. Então, você media, inclusive, as suas palavras e as suas opiniões, porque existia um risco de um embate físico. Hoje, livre do risco do embate físico, as pessoas falam o que querem. Então, a quilômetros de distância. Então, e aí, vamos lá. Por onde a pessoa deve começar? Então, ela deveria aprender a gerenciar esses 3 apetites. O apetite, o desejo de comida, porque isso ele coloca como uma coisa que acaba impedindo a pessoa de alcançar muitos dos seus objetivos. Vamos lá, vamos pensar que a pessoa ela quer ser livre e um dos objetivos da pessoa para ela ser mais feliz, ela imagina que ela tem que ter um corpo melhor, só que ela não consegue. Ou ela quer ser um atleta X e ela não consegue se alimentar de acordo com o que o treinador fala. Não é não estamos falando de uma pessoa que está passando fome, né? Estamos falando de desejo de comida, é diferente, né? Segundo, que ele coloca aqui, desejo pela expressão do sexo. E é legal porque ele fala isso em vários momentos no livro. Ele fala que as pessoas, elas gastam uma energia tremenda, muito mais do que precisariam com questões relacionadas ao sexo. E ele não coloca o sexo como uma coisa ruim no livro. Tem uma parte no livro até que ele coloca que se você se associar à pessoa certa, aquilo potencializa o seu desempenho. Nós ensinamos isso, inclusive, né? Que uma das ferramentas mais poderosas que tem é a libido, que os ancestrais chamavam de Kundalini, outros pesquisadores de libido, de Orgone, assim por diante. A libido é uma ferramenta poderosíssima, mas quando você fica escravo disso, você já imaginou quanto tempo, talvez até quem esteja nos escutando faça isso, talvez a pessoa, enquanto está nos escutando, balance a cabeça. Quanto tempo a pessoa gasta em mídias sociais de relacionamentos, como, sei lá, Tinder e tantos outros que existem. Tem um outro agora, me fugiu o nome. Enfim, se alguém souber, me lembra aí. Estiver escutando. Grindr. Qualquer um desses. E a pessoa gasta um tempo enorme curtindo fotos, mandando mensagens, vendo isso, vendo aquilo, não sei o quê. E todo esse tempo é uma energia que ela poderia estar colocando nos seus projetos, ela deveria estar canalizando os seus projetos. E quanta energia a pessoa gasta tendo que se relacionar com 5, com 10, com 15 pessoas, porque ela está mantendo um convívio ali, mesmo que por meio de mídias sociais, é uma energia gigantesca, e essa energia, quando canalizada, ela é direcionada para o crescimento. E o último, que é o que eu mais gosto, que nós já falamos aqui, até sublinhei aqui de uma maneira mais precisa aqui, que é sobre o desejo de expressar opiniões imprecisas. Tem um sábio que eu gosto muito, já citei ele várias vezes, Patanjali. Vou chutar de cabeça aqui, depois se a gente perceber que não era, a gente coloca ali na edição o sutra correto, mas eu acho que é o sutra, capítulo 1, sutra 7, que Patanjali diz que existem vários tipos de conhecimentos e vários tipos de autoridade, e que existe também o conhecimento incorreto. E conhecimento incorreto está presente em muitas pessoas, e as pessoas elas defendem, elas brigam e elas divulgam sem ter o conhecimento correto sobre vários assuntos. Então, é legal, porque Napoleão Hill coloca isso aqui, Patanjali colocou isso cerca de 2 séculos antes de Cristo, no seu e hoje a gente está vendo 37, que é quando nós damos credibilidade a uma pessoa que tem um conhecimento incorreto. Ou seja, tem um cara que eu gosto muito chamado Rei Dalio, também fica a dica de leitura desse cara. O cara é uma das 20 pessoas mais ricas do mundo, e ele escreveu um livro chamado Princípios, são 200 princípios que ele catalogou, princípios da vida e princípios para os negócios, e um dos princípios dele é o princípio da credibilidade, que ele coloca que em todas as empresas dele, ele dá mais poder de voto para quem já passou por aquela situação, para quem tem reconhecida a autoridade naquilo.
do que para uma pessoa que é hierarquicamente superior na empresa. Então, vamos dizer que você tem lá o cara que é o gerente de um setor, mas ele nunca passou por uma crise ou por uma dificuldade de venda ou algo assim. E aí tem lá um cara que é um ralé na empresa, mas que já passou por aquilo e que tem credibilidade naquele assunto. Então é muito, muito bacana. E Flávio Augusto também, que é brasileiro e que já é autor aí de 4 livros, e o Flávio Augusto também coloca isso, que vale a pena sim escutar e aprender por quem já passou por aquilo. E o nosso primeiro axioma, né, do método é justamente esse: não acredite, porque tudo é impreciso hoje em dia, né? Qual que é a informação precisa? Você tem que ralar demais para encontrá-la, porque não é o que vem fácil. Exato. Você citou Patanjali, né? E ele coloca, inclusive, a falta de conhecimento, né, como um dos obstáculos para a expansão da consciência. E os outros 2 itens ali também que o Napoleão Hill cita, o desejo de comida, o desejo sexual e o desejo de dar informações imprecisas, estão relacionados às emoções. Total. Você controlar o que você come, você escolher o que você come, melhor palavra, né? Escolher o que você come, tá ligado às emoções, porque muitas vezes você toma uma decisão de se alimentar de algo que talvez você não queria por conta das emoções. Mesma coisa a busca nos aplicativos por sexo ou por companhia. Você usa essa energia, né, que o Malakini falou, mas você tá indo porque você não gerencia suas emoções, você se deixa levar pela emocionalidade, isso, você se deixa levar por ela. E essa é uma lição que o livro tá em diversas perguntas, fazendo a importância de você gerenciar, controlar o seu emocional e o seu mental, a importância do que você tem aqui na mente com relação ao que você faz, com relação aos hábitos que você vai criar. E ele coloca para tomar cuidado, que se você continuar assim, pode ser permanente, cada vez mais difícil de você reverter. Então, se você quer mudar os hábitos, se você achar que você precisa mudar os hábitos por algum motivo, você tem que começar hoje, porque amanhã é o que o Malakini falou no último podcast, ou o Vilmar, sobre, vai demorar um tempão, mas se você começar amanhã, vai demorar um tempão mais um dia. Então, comece a levar atenção para isso, como você vai gerenciar suas emoções, como você vai entender melhor e conseguir manter na sua mente os pensamentos e as mentalizações que você quer. Boa. Eu sumi um pouco aqui da tela que fui buscar o carregador Real Life, né? A gente faz aqui, vida real, Real Life. Galera, seguinte, incrível, né? Porque todo o tempo o livro remete nada mais, nada menos do que autoestudo, autoconhecimento. Bem nesse episódio, que é só sobre isso, o Krika não tá, né? Ótimo. Que é a palavra preferida do Krika, autoconhecimento, né? Bem hoje, que é só reflexões e tudo isso. Então, galera, adorei tudo que nós falamos. Fica a super dica aí de ler esse livro, Mais Esperto que o Diabo. A minha pergunta. Pequeno. Eu não sei se está encerrando o bloco, mas tem a pergunta do Vilmes. O Vilmar não falou ainda? Não. Pô, vamos lá, logo a gente encerra. A minha é rapidinha. Não estava com pressa. Eu achei que todo mundo já tinha falado. Galera, seguinte. Ainda bem que tem o editor. Vilmar. Então vai lá, Vilmar. E para você, qual a pergunta que você selecionou aí para a galera que está nos escutando? Lá na metade, um pouco antes da metade do livro, ele fala o seguinte: o que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial? E ele responde: eu trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele, claro, falando em sentido figurado. Intensifico o seu desejo
e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro-o da sua frente. Esse é um velho truque meu. Depois que esse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí então eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-los com o modelo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores de mente que eu tenho. E uma forma dele abocanhar esse dinheiro é justamente através desses 3 itens que o Malachini falou. Por exemplo, o camarada começa a gastar muita grana com alimentação que não vai nutrir o corpo dele, ou com sexo, ou consumindo informações que são imprecisas, e aí acaba desperdiçando o dinheiro todo dele, né? Ou querendo participar de jogatinas, enfim. É muito curioso como o diabo toma conta da mente e alienando cada vez mais as pessoas. E de novo, né? Gostei, muito legal. Como o diabo manipula a nossa mente através de coisas que estão ligadas ao emocional. E aí o Malachini falou, nossa, a energia que a gente gasta nesses itens, né, para a gente ir atrás de desejo de comida, desejo sexual, desejo de informações precisas, mas tem isso também, às vezes a gente, além da energia, a gente está gastando dinheiro nisso, que também é algo terrível, e é mais um jeito do diabo se manifestar e nos manter nos 98%, né? E o que ele traz é uma coisa curiosa, porque não são coisas difíceis, são coisas prazerosas. Né? Comer e fazer sexo, amor, desejo de se aparecer, de dar seu pitaco. Cara, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser mestre de alguém, enfim. É facinho manipular as pessoas desse jeito. Né? E é interessante perceber como nós fazemos parte desses 98% várias vezes, porque inclusive nós gravamos muito conteúdo e estamos nessa verve, né, de transmitir informações. E com certeza, em alguns momentos, a gente se equivoca. O legal é que todo mundo compra. Pulou o lado da cerca, né? Foi pro lado lá. Tem uma história muito bacana que o professor De Rose conta, que é mais ou menos assim. Eu adoro essas historinhas, né? Para a gente fechar aqui o bloco. Um dia, um sábio estava carregando um saco cheio de verdades. E num dado momento, ele, sem perceber, uma dessas verdades caiu desse saco e ele continuou andando. E aí, uma pessoa achou essa verdade, e então ele achou essa verdade, e aí alguém disse assim, olha lá, diabo, agora você está perdido. Ele achou, aquele ser humaninho ali achou uma verdade, e aí o diabo olhou para esse sábio e disse assim, não, ele achou uma parte da verdade, com isso ele vai fundar várias religiões, e eu vou ficar mais forte. É ótimo. E tem a ver com isso, né? Que as verdades e o conhecimento... É bem por aí, né? O conhecimento parcial pode ser perigoso. E não é só isso. Tem que entender que tudo depende muito do ponto de vista, da época, dos costumes, do lugar, das crenças, dos hábitos, dos condicionamentos, e a gente fica preso, né? Tem um cara, um brasileiro que acabou ficando muito famoso dentro do meio musical, né? Que hoje em dia qualquer um que pega um violão treme, porque alguém vai falar, toca Raul, né? E Raul Seixas tem uma música, cara, tem umas letras muito, muito legais, assim, dentro desse sentido de pegar a letra e analisar o que ele estava querendo dizer. E ele tem uma música que ele diz algo mais ou menos assim, que é se não tem certo nem errado, se tudo é o ponto de vista, por que você acha que você tem direito de julgar quem não é você? E isso é uma parte que às vezes nos aprisiona, porque a gente se acha que tem o direito de julgar as pessoas, enquanto na verdade o que esse livro, o que a gente está tentando transmitir com todos os podcasts e com as aulas e tudo, olha mais para dentro, né? Olha mais para dentro.
Essa energia que você está gastando para falar do outro, para julgar o outro, para analisar o outro, para questionar o outro, essa energia tem que ser direcionada para você. Olha mais para você. Coloca essa energia para dentro, não para fora, né? Tem um pensamento do professor De Rose que ele fala: busque fora dos livros, dentro de ti. Hoje em dia a gente podia atualizar isso, ó, busque fora das mídias, busque dentro de ti. É verdade? É. Busque no nosso podcast. Pare de buscar dentro de ti. Você coloca dentro do seu ouvido, coloca dentro de ti o fone de ouvido. Mas é Vamos isso lá, mesmo. galera. E é interessante que todos os grandes... Vamos. Também dou aula. Vamos encerrar. Sacadas. Sacada, vai, Diegão. Cortei o professor. Grande sacada. Vai, grande sacada. Grande sacada. Grande sacada. Quinta série aqui tá rindo. Posso ir? Pode, mas se você quiser só ficar gaguejando, tá bom também. Vai ser legal para edição. Essa é a minha sacada. Eu tô gaguejando e fiquei com medo dessa conversa com o diabo. A sacada que eu tive aqui no papo, que eu acho que algo que eu não peguei tanto no livro, é a questão dessa influência da desinformação. Quando ele cita essa busca por dar informações imprecisas, ele mostra o quanto faz proliferar essa mediocridade. Porque quando você não tem a informação toda, você não tem como agir de maneira correta. E como a gente é tão viciado nisso, em passar informações imprecisas, e daí você passa e você recebe informações imprecisas, se você é muito influenciável, muito influenciado e não olha para dentro, você vai tomar ações que não vão te levar para onde você quer. Então fica atento aí a quem você está ouvindo, o que você está ouvindo. Boa. Vilmes, e você, qual foi o principal insight desse bate-papo de hoje? É baseado no que ele traz aqui 3 fatores que influenciam, que é o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico e o tempo, que é para você ter paciência, aquela coisa toda que falamos antes. A sacada é fazer um plano bem organizado para atingir os seus objetivos e agir sempre com propósito. Nós já gravamos um podcast sobre isso, né? Fica a principal sacada tem a ver com o livro, mas que tem a ver com o que a gente conversou hoje aqui decida definitivamente o que você quer fazer da vida. Decida definitivamente, né? Não há mais por que você ficar preso a essa vida que você está levando, a menos que ela seja a vida que realmente você quer. Top. Com isso eu corto. Boa.